Bom, hoje então chegamos ao 6º domingo dos 7 Eu Sou de Cristo no Evangelho de João. Nós já vimos nessa série, no primeiro domingo, que Cristo é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Portanto, Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Isso inclui a maior delas, que é a nossa necessidade espiritual. Vimos que Ele é a luz do mundo, e como luz, é luz que irrompe em meio às trevas e traz a principal luz que nós precisamos, a luz para a nossa alma, a luz da salvação. E nos desafia, de igual modo, a sermos luzeiros neste mundo. Vimos também que Jesus é a porta. Quando Ele disse, eu sou a porta, apresentamos para vocês a única, porém necessária porta que nos conduz até Deus. Quando vimos Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, encaramos Jesus como sendo aquele que afasta com sua voz os nossos temores, traz paz, traz direção e traz vida eterna a todos aqueles que o aceitam como sendo esse bom pastor. E no domingo passado, no último domingo, nós vimos que Ele é a ressurreição e a vida. E como ressurreição e vida, Ele garante que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e gozarão a vida eterna com o Pai. Hoje, vamos nos deparar então com o 6º Eu Sou e descobriremos o que o Senhor tem para os nossos corações. A minha ida lá para Santa Terezinha, com a Cida, na última quinta-feira, fez com que nós apelássemos para algo que eu já disse para vocês há alguns domingos passados. Hoje é a, entre aspas, a salvação de muitos motoristas, o GPS. Eu falei, como é que eu chego em Santa Terezinha se eu nunca fui para lá? Aí eu coloquei o nome da rua, da casa do nosso irmão Maurício, e o GPS me levou até lá com uma precisão incrível, inclusive de horário. Saímos daqui 6h30 da manhã de nossa casa, e o GPS disse que nós chegaríamos lá por volta de 12h17. E por incrível que pareça, chegamos lá, exatamente nessa hora, hora bendita do almoço, né? Que hora legal de chegar na casa dos outros. Cheguei lá, me deparei, já estavam nos esperando, e que bênção foi o tempo de convivência com os nossos irmãos missionários. O GPS nos leva com segurança até o nosso destino. E sabe, tratando-se da nossa vida espiritual, nós temos um GPS. E o GPS que nos leva, que nos guia, é essa palavra. A palavra de Deus é para nós, conforme o salmista disse, lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Eu não sei o quanto você tem usado esta palavra como orientadora para os teus dias. Eu não sei o quanto você tem se apegado e dependido dessa palavra para tomar as tuas decisões. Mas hoje é exatamente nesta palavra que nós buscaremos a instrução de Deus para a nossa vida cristã. Abra, portanto, a palavra que você tem em suas mãos no Evangelho de João, capítulo 14. Nós leremos dos versículos 1 até o versículo de número 9. Evangelho de João 14, 1 a 9. Evangelho de João, capítulo 14, 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Nesse texto que acabamos de ler, hoje nos depararemos com o sexto eu sou de Jesus no Evangelho de João. Jesus já se apresentou mais uma vez, te repito, como sendo o pão da vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E agora ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que aprendemos com este eu sou, nesses primeiros 9 versículos lidos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aprendemos ao ler esse texto, esses 9 versículos, a primeira reflexão que quero chamar é sobre um fato. Há um fato revelado aqui nesses 9 versículos. Qual seria este fato? O fato de que circunstâncias da vida podem nos preocupar. Circunstâncias dessa vida podem deixar você preocupado. As circunstâncias dessa vida podem te deixar ansioso. É isso que o Senhor Jesus diz no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Esse é um fato. Nós, às vezes, por mais fé que tenhamos, por mais preparados que imaginemos estar, nós podemos nos perturbar com as circunstâncias dessa vida. Você seguramente, durante todo esse tempo de pandemia, ficou perturbado. Você talvez durante todo esse tempo ficou angustiado, ficou preocupado. E esse é um fato em nossas vidas. Ninguém é um super-homem que diga: eu nunca me preocupo com nada dessa vida. Não, há um fato, e um fato revelado aqui: não se turbe o vosso coração. Muitas coisas podem nos perturbar. Primeiro, você talvez possa ser perturbado, angustiado, ou pode ficar preocupado diante da instabilidade financeira. Eu não sei quantos de vocês perderam o trabalho durante essa pandemia. E não é nada agradável perder o trabalho. Perder a sua renda. Alguns devem ter ficado angustiados porque com a perda do trabalho vem a diminuição da renda. E talvez a tua diminuição de renda não tenha nem vindo pela perda do trabalho. Mas talvez você tenha permanecido empregado, mas tiveram que reduzir as tuas horas. Talvez a proposta que a empresa te fez por te manter em home office tenha diminuído um pouco os teus rendimentos. E talvez essa situação da diminuição da tua renda tenha te deixado preocupado e angustiado. Você tenha que ter partido para o corte de algumas das coisas. Talvez você esteja vivendo essa realidade ainda hoje. E a diminuição da renda também é inegável, que vem pelo aumento dos preços. Nessa viagem, a gente pega a estrada e a gente tem que parar para abastecer o carro. E a gente vê o quanto que a gasolina subiu. Mas o quanto que o feijão subiu. O quanto que a carne subiu. Quem é que já mudou a dieta um pouquinho mais para o frango? Não é mesmo? A gente passou a comer mais frango nos últimos tempos. Quem é que ainda está indo para a churrascaria? Quem é que fez o último churrasco aí? Você ganhou o avental e não pôde estrear o avental no Dia dos Pais ainda, né? Eu falei: faz um churrasquinho na sua casa e manda a foto para a gente. Como, pastor? Eu mesmo, eu tirei a minha foto com o avental fritando um ovo na beira do fogão. Às vezes ainda dá para comer o ovinho, não é? A gente vê, tudo isso nos angustia, tudo isso nos preocupa. E Jesus já disse: não se turbe o vosso coração. Mas outras pessoas podem se sentir perturbadas e angustiadas pela instabilidade não financeira, mas a instabilidade emocional.
Sabe, talvez o rompimento de um relacionamento. Talvez você vinha num relacionamento achando que tudo ia dar certo, marcando já datas, e de repente o relacionamento se rompeu. Talvez até um casamento que esteja aí com as estruturas abaladas, prestes a um rompimento. Talvez foi uma enfermidade repentina. Aquele exame que você foi fazer simplesmente de um check-up. E aquele exame revelou aquela tua preocupação quando o médico diz, olha, eu preciso conversar contigo. E vem um diagnóstico que você não estava esperando. Talvez a morte repentina, a perda de um ente querido. E essa instabilidade emocional pode nos trazer perturbação. Por isso que Cristo está dizendo, é um fato revelado aqui, circunstâncias da vida podem nos preocupar. Mas talvez para ti tenha sido a própria perda da esperança. Pastor, eu estou desiludido. Tenho esperado uma resposta e essa resposta não vem. Seja aquela entrevista de trabalho que você fez, te disseram, olha, semana que vem a gente te manda uma resposta. E a resposta não veio. Ai, perdi a minha esperança. A decepção, quem sabe, com promessas não cumpridas e uma desilusão, às vezes até amorosa, te impede de você acreditar nas pessoas novamente. E você cai no enfraquecimento da tua fé. Sabe, esse é um fato. Circunstâncias da vida podem nos preocupar. O que é que está te preocupando hoje? O que é que está te angustiando hoje? Diante desse fato de que as circunstâncias da vida podem nos preocupar, Jesus revela que a fé em Deus é a saída para as nossas preocupações. Olha o que ele disse, não se turbe o vosso coração, mas ele completa dizendo, credes em quem? Em Deus. A primeira coisa que você precisa saber é que diante desse fato inegável, de que as circunstâncias da vida podem nos trazer preocupações, angústias, Jesus está dizendo, a fé em Deus é a saída para você. Em quem você está acreditando? No governo? No STF? No Congresso Nacional? Em quem você está confiando? Na volta do Lula? Porque tem gente que acha que se ele voltar, tudo vai melhorar. Tem gente que diz isso. Em quem está baseada a tua fé, a tua esperança, de que as tuas preocupações possam ir embora? Em homem, o Senhor está dizendo para a gente, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Por que a fé em Deus é a saída para as nossas preocupações? Porque a fé em Deus traz promessas para essa vida. E eu poderia te dizer algumas das promessas de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Salmos 37, 23 a 26. Talvez você está preocupado pela instabilidade financeira. Eu te disse, você talvez tenha perdido o trabalho, a tua renda tenha diminuído, os preços estão subindo, pastor. Como é que a gente lida com essas preocupações, com a despensa se esvaziando, com o meu poder aquisitivo diminuindo? O que eu faço, pastor? A fé em Deus é a saída para as tuas preocupações. Olha o que diz em Salmos 37, 23 a 26. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, e pode ser até diante das preocupações, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E olha o que o salmista vai dizer agora. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão. É tão grande a mão supridora do Senhor, que no versículo 26, diz que esse homem preocupado, ele recebe a provisão do Senhor, a tal ponto que, 26, compadece-se sempre
e empresta, e a sua semente é abençoada, amém ou não? Diante das preocupações dessa vida, eu não sei o que é que está te angustiando. Se é instabilidade financeira, saiba que você tem um Deus, que se você depositar a fé nesse Deus, é um Deus que supre todas as suas necessidades, e supre com tanta excelência, que você se compadece e consegue dividir com os outros. E a sua semente será abençoada. Diante desse fato de que as circunstâncias da vida, por instabilidade financeira, podem nos preocupar, a fé em Deus é a saída para os nossos problemas. Confie em Deus, deposita a tua fé em Deus, não se afaste de Deus, continue aos pés de Deus. Eu não consigo entender como em tempos de dificuldades, tem irmãos que preferem se afastar de Deus. Quantos que poderiam estar aqui não estão? Estão, quem sabe, em casa, resmungando, murmurando, questionando a Deus. Diante do fato de que as circunstâncias da vida podem nos preocupar, eu quero que você saiba o que Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Quantos aqui creem nesse Deus maravilhoso que supre necessidades? Você foi suprido por Ele durante esses tempos difíceis? Amém ou não? E como fomos? E como essa igreja foi abençoada? E como essa igreja tem abençoado? E louvamos a Deus por isso. Mas diante da sua instabilidade emocional, seja por um rompimento de um relacionamento, por uma enfermidade repentina, ou até pela perda de um ente querido, eu queria que você renovasse as suas esperanças nesse Deus, porque Cristo disse que você, se tem fé nesse Deus, a fé em Deus é a saída para essas tuas preocupações. Olha o que diz em Isaías 41:10. Isaías 41:10, ele promete nunca nos abandonar. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Está com o teu emocional abalado? Saiba que você não está sozinho. Você pode ter sido abandonado por todos, mas tem um que não te abandone. Esse alguém é Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Talvez diante da perda da tua esperança e da tua fé, por desilusões, seja por respostas não obtidas ou pela demora das respostas, e a tua fé se enfraquecendo, eu quero que você saiba que o Deus em quem confiamos nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado, mas Ele tem a hora certa e o tempo certo para te abençoar. Veja o que diz em Salmos 138, versículos 2 e 3. Salmos 138, 2 e 3. Diz assim o salmista: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. É o Senhor quem pode nos fortalecer quando a nossa alma está angustiada, quando a gente está desfalecendo na nossa esperança. Clame ao Senhor, porque no dia em que a gente clama, Ele nos escuta e Ele alenta, trazendo força para a minha alma. Irmãos, diante do fato de que as circunstâncias da vida podem nos preocupar, a primeira coisa que Deus diz é: creia em Deus. Tenha fé em Deus. Porque a fé em Deus é a saída para as nossas preocupações. Mas essa fé em Deus é quem aponta também que não estamos sozinhos, mas além de estarmos com Deus, estamos com Ele mesmo, com Jesus. Porque a fé em Deus aponta-nos também para olharmos para Deus, mas olharmos para Jesus. Olha o que diz o versículo que nós lemos mesmo em João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em quem?
em mim. Irmãos, com Deus e Jesus em nossas vidas, quem é que pode? É por isso que a Bíblia diz, está lá, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembra do que vimos nas mensagens anteriores? Que não há ambiente mais seguro para estarmos do que estarmos nos braços de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço, elas me seguem, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Estando com Cristo e com Deus, irmãos, isso já é mais do que a maioria. Diante das circunstâncias da vida que podem nos preocupar, olhe para Deus, mas olhe também para Jesus. Porque a fé em Deus e em Jesus é a saída para as nossas preocupações. Olha o que diz ainda em João 14, versículo 1, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículos 7, 8 e 9 diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Diante do fato de que as circunstâncias da vida podem nos preocupar, eu desafio você hoje com as palavras de Jesus. Creia em Deus, mas creia em Jesus. Porque as mesmas promessas que Deus faz, Jesus também as faz. Olha com relação às nossas instabilidades. Olha o que diz em 1 de Pedro 5, 7. Palavras de Jesus. Jesus diz na 1 de Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu poderia encerrar esse ponto dizendo o que o próprio Jesus diz em Mateus 28, 20. Quando Jesus vai deixar as últimas instruções aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Em Mateus 28, 20, Jesus encerra o discurso dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do mundo. E quem pode dizer amém? Amém. Jesus nos revela um fato em João 14. O fato é que as circunstâncias da vida podem nos preocupar. O que é que está te preocupando? Instabilidade financeira, instabilidade emocional, instabilidade na perda da sua própria esperança. Sabe o que Jesus está dizendo? Creia em Deus. A fé em Deus é a saída para as tuas preocupações. E quando a gente olha para Deus, automaticamente Ele nos leva a olharmos para Cristo. Porque a fé em Deus aponta-nos para Cristo. Então esse é o primeiro fato revelado e a verdade que você precisa aprender nesse texto bíblico. Mas em segundo lugar, nós temos o fato, mas nós temos uma promessa. E a promessa é de uma casa no céu de Deus. Uma casa lá no céu de Deus, na morada de Deus. E uma casa preparada por Cristo. Essa é uma promessa fabulosa que Jesus nos faz. Olha o que diz no versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E onde é a casa do Pai, senão no céu? Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Jesus está dizendo, olha, eu seria sincero para dizer para vocês, se não fosse assim, se não tivesse moradas lá, eu contaria para vocês. Mas Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. Essa promessa de uma casa no céu de Deus, preparada por Cristo, é uma promessa que tem que te fazer olhar para além dessa vida. As circunstâncias dessa vida
as circunstâncias desse mundo, as instabilidades a que somos submetidos, muitas vezes podem nos afastar de Deus, podem fazer com que nós venhamos a perder a esperança. No entanto, enxergue para além dessa vida. Saiba que há algo preparado para ti, para mim, para nós, para aqueles que depositam a fé em Deus e em Jesus, para além desse mundo. Existe uma casa no céu de Deus, que foi preparada por Cristo, que Cristo está adornando, que Cristo está preparando, para que todo aquele que crer nele possa gozar. Nossa esperança não está somente nesta terra e nesta vida. Abra no Evangelho de Mateus e a gente vai complementar este pensamento. Em Mateus 6, nós vamos ler 19 a 21 e depois 24 a 33. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus 6, leremos de 19 a 21. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Tem alguns que estão se angustiando sobremaneira diante das preocupações dessa vida, têm se afastado de Deus, porque os seus olhos estão somente nessa terra. São gentes que se decepcionaram com Deus, achando que Deus lhes prometeria a prosperidade completa e total. São pessoas que, quando se viram diante de um diagnóstico em que ela não estava esperando, ou que diante da perda de um ente querido, acabam fracassando na fé, porque seus olhos estão únicos e tão somente nessa terra. Nós precisamos colocar os nossos olhos além dessa terra. A tua vida não é só juntar, angariar tesouros aqui. Eu preguei em alguns domingos passados, dizendo que alguns, eles granjeiam, eles arrecadam, pensam em mais, e muitos desses nem sequer vão gozar o que conseguiram juntar. Tenha os seus olhos além dessa terra. O Senhor tem uma promessa para nós, uma casa no céu de Deus, preparada por Cristo. É por isso que nos versículos 24 a 26 desse mesmo texto de Mateus 6, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Tem gente que está desiludida com Deus, porque fracassou economicamente nessa terra. E os seus olhos estavam somente para as conquistas nessa terra. E como seu coração está único e tão somente nos tesouros dessa vida, fracassam. Mas Jesus, diante do fato que essas preocupações da vida podem nos desestabilizar, está dizendo para você: eu tenho uma promessa para ti. Existe uma promessa muito mais além do que a vida nessa terra, do que tudo que você possa conquistar nessa terra, que é uma casa no céu de Deus, preparada por Cristo. Versículo de número 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam.
E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas eu te desafio a ler o versículo 33 em voz alta comigo. O que diz? Qual é a solução? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a lisura, a honestidade. Tira os teus olhos um pouquinho único e tão somente das riquezas dessa terra. Comece a olhar para o alto. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas que te angustiam, necessárias para a nossa subsistência, nos serão acrescentadas. Eu não sei em quem você confia, mas eu prefiro confiar em Deus, amém ou não? E continuar buscando, tendo o meu coração neste tesouro, porque onde a gente coloca o nosso coração, é onde está a nossa confiança. Sabe, nessa tua luta desenfreada por conquistar e por ter e querer mais e mais, tem gente perdendo família. Tem gente perdendo família porque não deu atenção para os filhos, não deu atenção para a esposa, ou não deu atenção para o esposo, e porque simplesmente está querendo mais e mais e mais e mais. Eu te digo que já li e já reli várias vezes em um pensamento humano. Nenhum sucesso nesta vida compensará o fracasso de perder a tua família. Toma cuidado onde você está colocando o teu coração. O Senhor tem uma promessa, uma casa no céu de Deus, preparada por Cristo. Por isso, esteja preparado, porque essa promessa se efetivará nesse grande evento. Cristo voltará para nos levar para essa casa. Quantos desejam, almejam viver nessa casa? Diga amém. Agora, quantos de vocês estão se preparando para lá estar? Voltando para o texto de João 14, que é o texto base. Jesus diz no versículo 3, quando eu for, e ele já foi, e vos preparar o lugar, adornar, deixar tudo certinho para nos receber. Qual é a promessa dele? Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu já disse várias vezes para vocês que da mesma forma que estamos seguros de que Cristo nasceu, de que Cristo cresceu, de que Cristo morreu, de que Cristo ressuscitou e de que Cristo foi elevado às alturas nos céus, a mesma certeza e segurança nós temos da sua volta. E a sua volta é o que determinará o fato de podermos gozar dessa promessa, de irmos viver na casa, no céu de Deus, que foi preparada por Cristo. Cristo está às portas. Cristo em breve voltará. O próprio Cristo nos deixou estes sinais. Está lá em Mateus 24. Abre comigo, 24, 35 a 44. Mateus 24. A partir do versículo 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, despreocupados completamente. Noé havia pregado, Noé havia advertido, Noé havia alertado: escutem, cairá um dilúvio, entrem na arca, é a única forma de se salvarem, entrem na arca, está chegando o dia do dilúvio. Despreocupadamente, eles estavam comendo, bebendo, vivendo uma vida tranquila, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, despreocupadamente, lutando, tentando angariar, tentando mais e mais e mais, um será levado e outro será deixado. Estando duas moendo no moinho, trabalhando despreocupadamente, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, versículo 43. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos, preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Senhor tem uma promessa, uma casa no céu de Deus preparada por Cristo. Quantos querem ir para lá? Sabe o que determina a nossa ida para lá? A volta de Cristo. Cristo voltará para nos levar. Está preparado você? Está preparado? Está vigiando? Está esperando? Está aguardando esse dia glorioso? Para que a promessa se efetive? Sabe, porque quando Cristo voltar, a promessa diz que viveremos com eles. Com eles, sim. Com o Pai. E com o Filho. Eternamente. Sabe o que é eternamente? É para sempre. É o que Jesus disse em João 14:3. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos para a casa de Deus, e estaremos com Deus, e estaremos com o Filho. Por quanto tempo? Para sempre, eternamente. Vida abundante, vida que não acaba. O retrato mais lindo sobre esse dia está num texto que nós já lemos nos dias anteriores, mas que eu quero ler mais uma vez com você. Porque esse texto nos consola, esse texto nos conforta. 1 de Paulo a Tessalonicenses. Abre lá no capítulo 4. Já deve estar amareladinho de você tanto ler esse texto. Já deve estar rabiscadinho, sublinhadinho. Porque é um texto que renova a nossa esperança. 1 de Paulo a Tessalonicenses 4, 13 a 18, diz assim a palavra do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Quantos aqui anseiam, almejam e têm esperança de estarem vivos na volta do Senhor? Diga amém. Eu quero estar vivo. Como eu gostaria que fosse hoje. Eu não sei se alguém vai dizer amém. Você gostaria que fosse hoje? Tem alguns que dizem, não pode ser a semana que vem? Essa semana eu ia completar uma tarefa tão esperada. Talvez os solteiros digam, não, pastor, ainda não, deixa eu casar. Amém, eu ouvi um amém? Isso, eu ouvi um amém, améns perdidos por aqui. Dos solteiros falando, não volta agora, ainda não, dá mais um tempinho. Mas o mais importante é saber se estamos preparados para esse dia. E aqui está dizendo que o mesmo Senhor, versículo 16, descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha que lindo agora. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O Senhor tem uma promessa para a gente, uma casa no céu de Deus, preparada por Cristo. Cristo voltará para nos levar. E quando Ele vir para nos levar, viveremos com eles eternamente, amém ou não? Para sempre, vida eterna, nos céus, na casa de Deus, preparada por Cristo, para que vivamos com Ele eternamente. E tudo isso será marcado por uma trombeta. Toca a trombeta aí, Ezequias. Que trombeta, meu Deus do céu. Meu Deus. Quem que ouviu? Ninguém ouviu uma trombeta. Terceiriza então, toca a trombeta, Samuel. Pode ter certeza, irmão, que vai ser 100 vezes melhor do que essa trombeta aqui. Mas quando a trombeta tocar, irmãos... Não, chega. As trombetas, trombeta do Paraguai, tudo aí, ó. Comprada na 25 de março, essas trombetas aqui. A trombeta do Senhor tocará. E todos os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos subirão. Nos encontraremos, estaremos para sempre com eles, eternamente. Quer promessa melhor do que essa? Para de se angustiar com os tempos presentes. Para de ficar murmurando com as coisas não conquistadas nessa vida. Lute, continue lutando, continue confiando. Mas saiba que o Senhor tem uma promessa, e uma promessa gloriosa, e é para além dessa vida. Tira um pouco os olhos dessa terra e começa a colocar os teus olhos no céu. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Hoje aprendemos nesse texto de João 14, um fato, de que circunstâncias da vida podem nos preocupar, mas que a fé em Deus é a saída para as nossas preocupações. E que essa fé depositada em Deus vai apontar para a necessidade da gente também ter fé em Cristo. Porque de Deus e de Cristo depende a promessa. A promessa de que há uma casa no céu de Deus preparada por Cristo. E de que Cristo cumprirá essa promessa, voltando para nos buscar. O que determinará uma eternidade gozada no céu de Deus, com eles. Com eles. Eu desejo estar lá. Eu quero estar lá. E eu estarei lá. Sabe por quê? Porque esse texto passa uma garantia. E a garantia é Jesus Cristo. Jesus Cristo. O versículo-chave é a declaração dele. Ele diz: Ele, o perfeito Filho de Deus. Ele, o Deus encarnado. Dá essa garantia para todos aqueles que creem. Quando ele diz, eu sou o caminho, Jesus Cristo é a garantia. Ele é o caminho. Mas ele é a verdade. Mas ele também é a vida. Por caminho, você precisa saber que não há atalhos. Não há atalhos. Não há por onde você matar, diminuir o caminho, não dá por onde cortar caminhos. Só existe um caminho. O GPS dessa vida ainda te aponta várias rotas para te levar a um mesmo caminho.
Mas no GPS da palavra de Deus só tem um caminho que leva à vida eterna. E esse caminho é Jesus. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, nenhum outro nome. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por verdade, nós definimos que quando Jesus diz que Ele é a verdade que contrapõe o pensamento ensinado e divulgado por esse mundo, onde diante da pluralidade de verdades e do conceito de que cada cabeça tem uma sentença e cada verdade, portanto, é individual e cada um pode escolher a sua verdade, Cristo se apresenta como sendo a verdade e a verdade absoluta. Quem não crer nele jamais gozará a vida eterna. E ele diz que ele é a vida. E por vida, entendemos vida eterna. Vida abundante. Vida que verdadeiramente é vida. Eu concluo dizendo para vocês que os aplicativos de GPS são indispensáveis para uma viagem bem-sucedida. Fui para Santa Terezinha, confiei no Google Maps e com precisão cheguei à casa de irmão Maurício no horário acordado. No entanto, no GPS de Cristo, descrito na palavra de Deus, essa palavra nos garante que Jesus Cristo é o caminho para o céu. Portanto, podemos confiar nele, pois ele é a verdade absoluta. E porque ele é a verdade absoluta, podemos ter certeza da vida e da vida eterna. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aprendemos nessa declaração um fato, de que as preocupações dessa vida podem realmente nos deixar perturbados. Mas perturbados continuaremos se os nossos olhos simplesmente estiverem nessa terra. Por isso que Jesus nos conclama a olharmos para Deus e para Ele mesmo. Porque Ele quer nos deixar e nos deixou uma promessa. A promessa é de uma casa no céu de Deus, que está sendo preparada por Ele. Ele está voltando para levar os seus. E os que ouvirem a trombeta de Deus, viverão eternamente com Ele. Portanto, a garantia é Ele mesmo. Ele garante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Feche os seus olhos. Entrou aqui hoje angustiado, entrou aqui hoje preocupado pelas circunstâncias dessa vida que tem deixado o teu coração turbado, angustiado. Jesus hoje diz para você: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Oh, meu amigo, se você ainda não creu em Jesus como sendo teu Salvador, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, e se você hoje crer, a Bíblia garante que você terá a vida eterna e nunca
haverá de perecer. Creia em Jesus hoje. Creia em Deus. Entrega hoje as tuas perturbações, entrega hoje as tuas angústias a Ele. E se você já o fez, descansa hoje no Senhor. Oh, meu amado irmão, tira um pouco os olhos dessa terra. Tira um pouco os olhos das angústias. Tira um pouco os teus olhos de todas essas adversidades. Levanta os teus olhos hoje para os céus. A tua redenção se aproxima. O Rei está voltando. O Mestre vem. E porque Ele vem, Ele cumprirá a sua promessa. A promessa de nos levar para viver com Ele. E a promessa de viver com Ele eternamente. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor, a palavra falou ao meu coração. Ora por mim, pastor. Ora por mim. Eu quero orar por você antes de cantarmos esse cântico. Se a palavra te tocou em alguma área da tua vida, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Amém. A palavra te tocou. Algo que precisa mudar na sua vida. Quer renovar a tua esperança nele hoje? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Amém. Ô pastor, ora por mim. Eu quero estar preparado para esse dia glorioso. Eu quero vencer essas perturbações, eu quero vencer essas angústias. Que essas circunstâncias não me entristeçam, mas eu quero hoje reafirmar essa fé em Deus e em Jesus. Há mais alguém que eu possa incluir nessa oração? Levanta a tua mão, eu quero orar. Amém. Amém. Ó Pai amado, hoje aprendemos na tua palavra que o teu Filho Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ajuda-nos, Senhor, e a cada irmão que levantou sua mão, que tem vivido uma vida angustiada, uma vida perturbada, aqui olhem para Ti, aqui olhem para o Teu Filho Jesus. Renova hoje a nossa alegria e a nossa esperança. Ó Deus, queremos estar preparados, prontos e despertos para a volta do Teu Filho Jesus. No nome de quem oramos. Amém e amém. Fique em pé. Louva a Deus com esse cântico.